Oi, coach! Se você chegou até esse vídeo, é porque agora você está recebendo o seu kit de ferramentas de coaching 100% automatizadas do Master. Eu tenho um recado muito importante sobre as instruções para uso e impressão. Você recebeu um link do Google Drive com 61 anexos. Esses 61 anexos são 59 arquivos em Excel, que são as suas ferramentas, e dois PDFs, um com diário de bordo, uma versão para impressão com 90 dias em branco, e um outro arquivo que são esses slides que eu vou estar passando aqui nesse vídeo para você, com as instruções de uso e impressão. Você recebeu esses tipos de arquivo. Você precisa verificar que, por exemplo, no nome da ferramenta, vamos pegar esse exemplo aqui, sem motivos para viver, sempre vai ter o final .digi e .imp. O que significa isso? Digi é de digital, ou seja, o arquivo, todos esses arquivos que tiver no final .digi, você tem que preencher direto na ferramenta. Você preenche na ferramenta e vai ter uma instrução de como imprimir. Os arquivos final .imp, eles estão em branco, para você, caso vá aplicar pessoalmente, você imprime ele. Então, são arquivos diferentes. Então, todo o arquivo .dig, ele vai ter essa mensagem na própria planilha. Para imprimir, utilize as abas páginas por páginas conforme a impressão. Ou seja, quando tiver esse desenho do computador, .dig, quer dizer que é para preenchimento no digital, ou seja, direto na ferramenta. Quando tiver essa mensagenzinha em amarelo, versão exclusiva para impressão, para preencher direto no formulário, utilize a versão Digi, ou seja, você vai ter que utilizar a versãozinha azul. Vai ter algumas abas que você vai preencher na aba principal e vai utilizar apenas essas abas com recado em verde para impressão, tá ok? E vai ter algumas planilhas que vai ter no mesmo nome .digi e .imp, ou seja, ela vai servir tanto para preencher no digital, tanto para imprimir. Mas calma, eu vou te explicar agora detalhadamente como que está cada tipo de arquivo. Vamos pegar esse exemplo. Assuma seu papel de avaliador .digi, tá vendo? Ele está em .digi, significa digital. Quando você abrir o seu arquivo, as abas vão aparecer dessa forma. Vai ter uma aba principal e vai ter a página 1, página 2, página 3, 4, 5 e 6, igual a esse exemplo. Como que funciona? Você tem que preencher nessa página principal. Ou seja, para utilizar as abas página por página conforme a instrução. Então, você preenche nessa primeira aba e as respostas automaticamente elas vão ser copiadas para as páginas de impressão. Essas páginas com recado verde significa que você tem que imprimir, ou seja, nessa primeira aba contém 6 páginas dos formulários. Você vai preencher normal, uma página abaixo da outra. Mas por questão de segurança, por cada computador funciona de uma forma, depende da impressora que você está utilizando também. E ela foi testada em todos os Excel da versão do Office do 2010 para frente. Então, se você utilizar dessa forma a impressão, não tem erro, não vai cortar margem, não vai cortar cabeçalho. Isso funciona em qualquer versão do Excel de 2010 para cá, tá bom? Quando você, lembrando aqui, ó, tá vendo que tá .dig? Vamos supor, o mesmo arquivo .imp, ela não vai ter a aba principal, ou seja, porque ela não é para preencher direto na ferramenta, é uma versão exclusiva para impressão. Para preencher direto no formulário, você tem que utilizar a versão .dig. Então, toda planilha que no final estiver .imp significa que é a versão para imprimir, e ela sempre vai ter apenas as abas página por página, que significa que você tem que imprimir aba por aba, tá bom? Alguns arquivos, por exemplo, eu peguei esse exemplo aqui, ó, da ferramenta necessidades pessoais. Ela tá .dig e .imp, ou seja, ela já está configurada para utilizar das duas formas. No mesmo arquivo, todas estão configuradas para utilizar das duas formas. Mas em alguns casos, uma planilha é para o digital e outra planilha para o imp. Nesse caso, a mesma planilha está para os dois. Então ela vai aparecer essa mensagem, vai ter o desenho do computador e na impressora, e apenas uma aba. Eu preciso que você se atente também à quantidade de abas, porque, por exemplo, ó, nesse exemplo aqui da ferramenta seção de identidade, são dois arquivos diferentes, um .dig para preenchimento direto no digital e um imp de impressão. Mas vamos supor, são 11 páginas para impressão, logo são 11 abas. Então eu preciso que você verifique se de repente você precisa clicar para as abas andar. Tá vendo que isso é página 1, 2, 3, vai até a 11. Então assim,
Se você abrir o arquivo e falar assim, nossa, eu não estou achando a ferramenta completa, dá uma olhadinha se a aba não está oculta para você correr a barra e enxergar todas as abas, tá bom? Outro exemplo que eu gostaria de frisar aqui, por exemplo, tem um arquivo que chama Construindo a Minha História em 4 capítulos, .digi, do digital. São 4 abas, sendo que cada aba é uma fase da ferramenta. Deve preencher e imprimir cada aba. Por exemplo, você está vendo aqui, ó, na primeira aba está escrito Infância, página 1, e vai ter um recado laranja na mesma planilha. Cada aba contém uma fase da ferramenta. Verifique as abas ao lado. Ou seja, era um arquivo que dá para preencher e imprimir. A próxima aba, Adolescência, vai estar aparecendo página 2. Juventude, está escrito página 3. Ou seja, cada aba é uma fase da ferramenta. Nesse caso, dessa ferramenta especificamente. Por exemplo, essa mesma ferramenta na versão de impressão não vai aparecer dessa forma, infância, página 1, adolescência, página 2, porque ela é só para impressão. Então vai aparecer página 1, 2, 3 e 4, de amarelinho, assim, conforme o padrão estabelecido. Caso você tenha dúvida, se você abriu o arquivo digital, o arquivo para impressão, uma forma de você verificar também, com o tempo você vai acostumar, pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Então, por exemplo, atingindo seu curador interior. Tá vendo que tem a aba principal e as abas para impressão. Sempre que você abrir um arquivo que é para preencher no digital, ele vai estar com o fundo do campo de resposta em cinza. O que acontece? Depois que a pessoa preencher, esse campo ele fica com fundo branco. Então, por exemplo, na hora que você está fazendo a ferramenta, você sabe que todos os campos em cinza são os campos para preenchimento. Depois ela fica com o campo em branco. E se você for aplicar a versão para impressão, já vai estar com linha. Então, ou seja, no digital ele vai estar um quadrado cinza, os campos de resposta, geralmente. E nas versões para impressão, final .imp, sempre vai estar com linhas, ou seja, você vai imprimir, então precisa aparecer um formulário mesmo. Tá legal? Outro exemplo que você precisa prestar bastante atenção é o diário de bordo.imp. Isso é muito importante, porque tem o diário de bordo.digi, que é para você preencher o diário direto no computador. Então você vai salvar um arquivo por dia. O .imp, caso você goste de imprimir, fazer um cadernão, mandar encadernar, fica bem legal também. Com os 90 dias, esse diário ele já está numerado. Tipo, a página 1 está escrito primeiro dia, a segunda página está escrito segundo dia, e você recebeu ele em Excel e também em PDF. E se você, vamos supor, essa versão é exclusiva para impressão. Vamos supor que você, das 90 páginas, você não quer imprimir as 90, não quer fazer um caderno de 90 dias para o seu coach, você vai imprimir menos. Basta você selecionar na impressora. Quando você for, por exemplo, em imprimir, você vai clicar e vai selecionar a quantidade de páginas. Está vendo aqui no exemplo, que a setinha está aparecendo? Então, vamos supor, você quer imprimir, não quer imprimir os 90 dias. Então, você coloca lá 1 de 30. Aí você vai imprimir do primeiro dia até o dia 30, entendeu? Então, basicamente é isso. Eu preciso que você se atente a essas questões e se lembre sempre disso. Os tipos de arquivo. Quando tiver essa mensagem, .digi, é preenchimento direto na ferramenta. Essa aba verde, ou seja, você preenche na digital, na aba principal, imprime aba por aba, sendo página por página. As versões .imp sempre vão aparecer em amarelo, e as versões que dá para preencher e imprimir sempre com esse tipo de recado aqui, tá bom? Então era isso que eu precisava falar para vocês. Qualquer dúvida, você pode falar comigo direto no WhatsApp e também me mandar um e-mail no contato@coachroberta.com.br. Gratidão pela atenção e qualquer dúvida, não hesite em me chamar, tá bom? Um abraço.